Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Terça-feira, dia de voltar aos nossos trabalhos. E quem passou um fim de semana complicado foi o Milei. Continua avançando a crise lá. Ele teve que gastar os tubos em dólar lá para tentar segurar o peso argentino. E obviamente ele foi pedir ajuda, foi pedir socorro aí para a única pessoa que seria ruim o suficiente para tentar ajudar o nosso anarcocapitalista, ele mesmo, Trump. Então, gente, o tema do vídeo de hoje vai a gente falar aí sobre esse encontro de Trump com Milley que vai acontecer hoje aí e o que deve ser colocado na mesa aí para tentar salvar aí o rabo do Milley para as eleições aí de outubro. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo para vocês aí, às 2 horas da tarde, para vocês ficarem bem informados, economia brasileira, economia internacional, tópicos especiais de economia, tudo aí para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com seu tio do Zap. Eu também peço aí para vocês, para quem puder me ajudar com o meu Apoia-se ou se inscrever no meu canal, para vocês puderem, para me ajudar aí a manter esse canal de pé. Esse canal é feito para deixar vocês bem informados, mas esse canal também precisa de ajuda financeira aí para se manter de pé, né? Então ainda não temos a campanha dos membros, né, do canal aí, que vai ser lançada aí, acho que na próxima semana já. Mas vai ter, mas já tem aí para todo mundo que é membro do canal e todo mundo que me ajuda no Apoia-se com pelo menos R$ 12 por mês, brindes especiais aí. Já tem aulas minhas gravadas, sempre uma aula minha por mês gravada aí, para vocês saberem tudo do beabá da economia, aquelas coisas mais básicas. Precisa já saber aí o que está por trás daquele discurso econômico no jornal, aquele discurso econômico de um analista econômico na TV. Então, para vocês já não serem enganados aí por essas pessoas. Mas o assunto do dia vai ser justamente o Milley, né? Vai aproveitar que ele vai lá que ele tá lá em Nova York, né, no Congresso da ONU. O Lula já falando, né, já falou aí nessa manhã, agora o Trump tá falando nesse momento aí que eu tô gravando o vídeo. E ele vai aproveitar o Milley para conversar aí com o Trump para tentar melhorar a situação dele, né? Porque você teve aí um fim de semana muito amargo para o Milley aí, que ele teve que fazer loucuras aí para conseguir manter a taxa de câmbio estável deles, né? A gente já explicou no último vídeo tudo o que aconteceu, né? Como que tá a economia argentina em frangalhos. E o resultado foi que desde que eu gravei aquele vídeo na sexta-feira até agora, ele já gastou 1,1 bilhões de dólares para tentar manter as reservas internacional. As reservas para tentar manter o peso, o valor do peso, né, para não deixar disparar o preço do câmbio lá, o que estaria ainda mais inflação, mais problemas para a economia argentina. E, cara, a gente tem que lembrar o seguinte, se a gente está falando em 1,1 bilhão, parece pouco aqui, a gente está no Brasil, né, a gente tem 365, 370 bilhões em reservas internacionais, né, então a gente tem um bom colchão de reserva. Na Argentina não é assim, tá? Até por causa das questões de todas as crises financeiras aí, e todo esse problema que o argentino tem com o dólar desde o Menem nos anos 90, o máximo que você tem hoje de reservas financeiras na Argentina são 7 bilhões. 7 bilhões é o que a gente gasta às vezes numa semana quando a gente tem muita especulação imobiliária. Imobiliária não, muita especulação cambial. Então os argentinos só têm 7 bilhões em reservas. E para complicar, tem duas parcelas de curto prazo do FMI que eles precisam pagar. Se eles não pagarem, eles dão calote. E aí eles ficam com recursos congelados, perdem nota de rating, começa a gerar ainda mais crise aí para os argentinos, afastam investidores do país, vai ter fuga de capital aí do país. Então eles têm 4 bilhões para pagar para o FMI em janeiro e 4,5 bilhões para pagar o FMI em julho. Se não pagar, é moratória aí, a nota abaixa automaticamente a nota de rating, você vai ter uma série de investidores que não vão poder investir na Argentina, vai ter fuga de capital, só vai piorar ainda mais a situação. Então, o que ele está fazendo? Primeira coisa, ele já começou a tentar atrair dólares aí por via de exportação, né?
Então ele já zerou os impostos de importações de grãos, e esses grãos são principalmente trigo e soja, e vão zerar os impostos de importação em carne. Isso aí, da carne principalmente, vai ser muito para agradar aí o nosso querido Laranjão aí, que está precisando trazer carne para o mercado interno, porque ele não está comprando mais carne do Brasil, que ele decidiu fazer um tarifaço para salvar o rabo do Bolsonaro, e agora ele tem a oportunidade de conseguir pegar essa carne aí do mercado argentino com um custo muito mais baixo, já que zerou os impostos de importação. Então o Trump está com o olho bem aceso, o Trump está querendo realmente aí de fato essa carne argentina aí para ajudar um pouco a controlar a inflação lá e melhorar um pouco a situação, porque a situação do Trump também não está nada bem, né? Ele cria um mundo à parte lá, mas a situação dos Estados Unidos não está nada bem, né? Que a economia desaquecendo bastante, desemprego em alta, inflação estourando. Então, um pouco de carne da Argentina ia ajudar muito ele. Só que o Milei, ele não vai somente fazer isso aí para pedir ajuda para os Estados Unidos, ele vai bater na porta dos Estados Unidos. E você já teve ontem, né, uma antecipação, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos já soltou uma nota falando aí que vai fazer de tudo para conseguir ajudar o Milei aí por acreditar que ele é um importante parceiro comercial e político, principalmente por seguir os mesmos ideais sobre a liberdade acima de tudo, né? Ou seja, é basicamente extrema-direita ajudando extrema-direita, né? Para nessa lógica aí dessa internacionalização aí desses governos aí que são bem autoritários, que tentam ser autocratas e tudo mais, né? Então, para tentar salvar a Argentina, né, que hoje é o laboratório neoliberal do mundo, né, um laboratório não só neoliberal, mas um laboratório de como a extrema-direita pode atuar no mundo, né? Então, basicamente, o que a Argentina está sendo hoje para o governo norte-americano é o que o governo Pinochet foi para os Estados Unidos e para Margaret Thatcher nos anos 80. Lembrando que a Margaret Thatcher cansou de ajudar o Pinochet a resolver crise econômica enfiando dinheiro a rodo, né, quase que de forma infinita, para ajudar o laboratório neoliberal do Friedman e do Paulo Guedes lá. Então, os Estados Unidos está querendo fazer a mesma coisa. E ele aventou algumas possibilidades, né? Possibilidade de fazer swaps, ou seja, fazer troca entre pesos e dólares, comprar diretamente pesos para injetar dólares na economia dos caras, ou até comprar dívida pública em volumes elevados para conseguir colocar dinheiro lá dentro. Então tudo isso para tentar salvar um pouco, né, ajudar um pouco a ter fôlego a partir de outubro, para ver se ele consegue reverter um pouco e ter mais sucesso nas eleições parlamentares aí que vão acontecer em outubro. E se acontecer que nem aconteceu na província de Buenos Aires, ele deve sofrer uma lavada no resto do país, e isso aí faria com que ele perdesse completamente aí o legislativo, aí travando o governo dele por 2 anos. Só que entra já aquele, vamos dizer, na famosa rádio peão, né, que é aqueles sussurros, né, que já se diz, né, que existem outras coisas que o Milei vai prometer aí pro Trump, né, para nessa ajuda. Porque não vai ajudar o Trump. O Trump não vai ajudar o Milley só por causa que ele também é amiguinho dele. Não, o Trump ele vai querer alguma coisa, algum retorno em volta. Ele vai pedir a alma da Argentina pro Milley. E o Milley, que é um vira-lata, né? Coitado dos vira-latas, perdoem pros vira-latas, né? Os vira-latas não têm esse comportamento tão terrível, né? Mas ele é um cachorrinho, né, do Trump, vai oferecer a Argentina inteira para eles. Por exemplo, estão falando aí que o Trump, que o Milley vai oferecer ao governo norte-americano preferência para que norte-americanos comprem as empresas estatais aí nos casos de privatização. E vão dar para eles também preferência nos leilões de exploração mineral, ou seja, tudo que o Trump quer. Um monte de empresa argentina atuando, sendo vendida para os Estados Unidos a preço de banana, e um monte de minerais que a Argentina possui, eu não lembro agora, eu preciso depois dar uma olhada certinho se eles possuem terras raras, mas se eu não me engano eles não têm terras raras, assim, pelo menos não ao volume que Brasil, China e outros países possuem, mas
exploração mineral aí para os americanos ficarem felizes. Então ele vai pegar a alma da Argentina em troca de alguns dólares aí, que se a gente for pegar aqui vão ser, sei lá, 10, 12, 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares aí é nada para os Estados Unidos. Se não é nada assim, tipo, se aí, por exemplo, não chega a ser nem 10% das nossas receitas, imagina para os Estados Unidos que fabrica, que imprime dólar. Então, não seria nada. Então, vai ajudar, ele vai ter para ver se ele consegue ganhar a eleição e em troca disso vai pegar a alma da Argentina para ele. Então, para fazer um resumo do que a gente falou até agora nesse vídeo, a gente tem então que a crise se aprofundou na Argentina nesse fim de semana e agora nosso anarcocapitalista já gastou 1,1 bilhão para tentar salvar e manter a taxa de câmbio estável, sendo que a Argentina não tem capacidade de fazer grandes aportes porque ela tem só 7 bilhões em reservas. Então eles estão fazendo uma série de medidas para tentar atrair dólares, como por exemplo tirar as exportações da carne para vender para os Estados Unidos e ajudar também o Trump nisso, né? Em troca de conseguir alguma ajuda, né? Por exemplo, que os Estados Unidos comprem sua dívida pública aí para conseguir pagar os 9,5 bilhões que eles têm aí de parcelas do FMI para pagar até julho do ano que vem. Mas claro que o governo americano não quer só isso, e parece que o Milei já vai prometer aí que os americanos vão ter preferência em privatizações aí que o Milei vai fazer a partir do ano que vem, e também preferência na compra de direitos de exploração de minerais aí na Argentina. Ou seja, o Milei está disposto a vender a alma da Argentina para o Trump aí para tentar salvar a própria eleição. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês aí esperaram até agora para saber se gostavam do canal, já se inscreve aí. Achou que faltou alguma coisa? Escreve aí nos comentários também. Se puder me ajudar no Apoia-se ou virar membro do canal, eu agradeço muito. E a gente volta amanhã com algum outro tema econômico importante, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.